Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Estamos de volta já há algum tempo que começamos com esse nosso projeto e está a ser uma experiência muito maravilhosa e nós continuamos a trabalhar com a tua ajuda, com os teus comentários, com os teus likes. Estamos aqui e vamos levar este projeto adiante. E hoje nós temos de volta aqui o nosso amigo, o nosso professor Moisés, que mais uma vez trouxe um livro e desta vez será um livro muito especial. Tá, o primeiro também já foi especial, mas dessa vez vamos falar aqui de assuntos muito polêmicos e, como é habitual, teremos os comentários sábios e inteligentes do nosso professor Moisés Kanjeke. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por esta calorosa recepção. Aproveito o ensejo, para saudar calorosamente e nutritivamente o host Fernando Xing e os nossos internautas fiéis e assíduos desse canal que veio revolucionar, o modo de percepção que as pessoas têm do AMBO, o Animus Podcast. Sejam bem-vindos e estamos aqui para vocês. Estávamos aqui no primeiro episódio com o professor Moisés e foi uma experiência muito boa e deu aí muitos comentários. Se ainda não assistiu a este podcast, vá ali nos vídeos do nosso canal. Foi o podcast número 2 e vá lá assistir. Foi muito interessante aquela discussão e eu acho que hoje também será idêntico. Hoje trouxemos um livro muito, mas muito polêmico. Traz ensinamentos muito importantes, mas por falar de questões do nosso dia a dia, faz com que levante alguma discussão muito interessante. Vamos falar do livro Gente Tóxica. O livro é intitulado Gente Tóxica e foi escrito pelo autor argentino Bernardo Stamatelas. Mas para mais informações vamos mesmo ouvir no professor Moisés, que tem dados mais profundos e mais concisos sobre a obra. Muito obrigado. Falar de Bernardo Stamatelas é falar de um argentino pastor, psicólogo, que atua nas áreas de sexólogo clínico e também terapeuta familiar. Ele traz essa obra bastante polêmica, com o título Gente Tóxica. Polêmica no sentido de que procura fazer um estudo exaustivo de situações que fazem parte do nosso dia a dia. Sim. Então, o caríssimo internauta pode estar a se perguntar por que uma pessoa pode ou vem a ser tóxica. O que é falar de gente tóxica? E o autor, nesta obra, diz-nos que, mais do que identificar e tratar as pessoas tóxicas para melhor nos relacionarmos com os outros, é preciso que descobramos se os outros é que são tóxicos ou nós é que somos tóxicos. Porque, tem vezes que nós chegamos a criticar comportamentos dos outros, afinal, nós é que somos os piores. Né? Realmente. Então, a obra vai fazer um estudo descritivo das mais diferentes personalidades que acabam formando uma pessoa tóxica. Sim. Exato. E aqui o autor traz os nomes, atribui nomes às pessoas tóxicas. E a primeira pessoa que ele apresenta é o mete-culpas. Para o autor, o mete-culpas é uma gente tóxica. Mas agora vamos ouvir aqui do professor Moisés, afinal, quem é o mete-culpas? Antes que respondamos de forma direta a essa questão, dirijo-me ao querido internauta. Não será que muitas vezes, nessa jornada vivencial, cruzou com pessoas que queriam que fizessem ou que fizesses tudo o que ele diz? Okay. Não será que no teu local de trabalho tens um chefe que julga que deve dispor 24 horas do seu tempo? Não será que na sua vizinhança há alguém que acaba sendo o teu relógio pontual e assíduo, controlando a que horas sais, a que horas entras e com quem? Então, estas pessoas todas são designadas de pessoas tóxicas. Sim. Pois, mais do que controlar a nossa vida, acabam potencializando os nossos defeitos e fazem com que o nosso percurso vivencial seja o mais pesado possível. Então é necessário que as identifiquemos para melhor
não é? Nos relacionarmos com as demais pessoas, porque se não as identificarmos, corremos o risco de nós acabarmos sendo pessoas tóxicas, porque isso também é um processo contagioso. E Sim, assim ok. nos vamos relacionar de forma negativa com pessoas que não têm nada desta personalidade. Então, o primeiro capítulo faz referência aos culpabilizadores, aos mete-culpas, né, na linguagem brasileira. Sim. Primeiramente, precisamos perceber que a culpa é dos piores sentimentos com que um ser humano pode viver. É um sentimento deveras negativo. E tem sido um instrumento utilizado por muitos para controlar as pessoas. Não é? O que é que os psicólogos dizem sobre a culpa? Neste livro nós vamos encontrar uma definição bastante interessante, que a culpa é a diferença entre o que fiz e o que deveria ter feito. Então, é como se fosse o sentimento de impotência, né? Não ter feito o que eu deveria fazer. Exatamente. Isto é que é a culpa. E no nosso dia a dia, podemos aqui assumir que convivemos constantemente com um sentimento de culpa. Vejamos, o Sani, quando vê uma das suas áreas não atingir a sua expressão máxima, sente-se fragilizado, sente-se culpado. Então está aqui o sentimento da culpa. Sim. Só que é um sentimento tão negativo que não deve ser uma constante na nossa vida, porquanto paralisa. Viver com culpa é como estar eternamente acorrentado. A pessoa não se liberta, não permite que avancemos neste percurso vivencial com o escopo de atingirmos aquilo que são as nossas metas. E o autor apresenta aqui, fala do pecado original, né? Exato. Fala de Adão e Eva e diz que ali começa já o sentimento de culpa do ser humano. Sim, vejamos. Adão, não é? Ou Eva, foi culpada pelo facto de Adão já não conseguir estar no seu natural diante do seu Senhor. Mas há um contra-argumento. Onde esteve a capacidade de livre-arbítrio de Adão em comer ou não a maçã? Então, Eva, culpada ou vítima? Não, mas a Eva foi a primeira. A fazer o quê? Foi ela quem levou o fruto a Adão. Exatamente. O facto de eu levar um determinado fruto ao Sani não significa que... És culpada por ter comido. Exatamente, porque depois entra a tua capacidade de aceitar ou não. Sim. Então, Adão, como provavelmente não sabia quem era e quais eram os seus propósitos, acabou caindo. Mas aqui é a questão. Vítima ou culpado? Então, é neste sentido que o autor começa a dizer que a culpa começou a conviver com o ser humano no Jardim de Éden. Sim. Exatamente, por intermédio deste episódio. Na visão cristã, né? E aí começamos a ter dois extremos. Os culpados e as vítimas. Sim. Então, é nesse sentido. Então, o mete-culpas será aquele que só atribui a culpa aos outros, será isso? E exatamente, o culpabilizador é aquela pessoa que todo o seu fracasso procura sempre justificar atribuindo culpa a outrem. Ok. Esse processo é tão interessante que todo o indivíduo que tem essa intenção de culpabilizar sempre outrem pelos seus fracassos é porque em algum momento já foi vítima. Vejamos. A culpa, há pessoas que vivem com culpa pelo facto de terem sido o motivo da separação dos pais, quando na verdade não foram. Mas assim os pais entendem que desde que nasceu o cicrano, não temos a nossa privacidade, então a culpa é do A, é do B. Não, mas eu tenho ouvido muitos casados, principalmente os recém-casados, que não estão acostumados com a vida de casado. Eles reclamam, dizem que desde que o meu filho nasceu, ele roubou minha mulher.
né? A mulher fica mais com o filho que com ele. Mas que culpa tem o filho? E depois o que é que acontece? Acontecem as infidelidades, as traições, e o casamento pode acabar mesmo. Há situações que acabam por causa disto. Então, são pessoas que não admitem a consequência das suas ações. Tudo porque o indivíduo não é obrigado a ter filho quando não quer. Então, desde o momento... a vida é feita de etapas, né? Exatamente, desde o momento que você assume esta responsabilidade, até porque a criança não pediu para ser gerada, Sim. nem concebida, então, você tem de estar preparado para tudo o que vier. E Sim. não atribuir culpa à criança pelo fracasso do vosso lar. Mas há muita gente, infelizmente, há muita criança que carrega este peso. São culpas alheias. E tornam-se vítimas, acabam não se tornando donas dos seus afazeres e vivem eternamente sendo vítimas da culpa e sendo também atores da culpa. Porque a partir deste sentimento negativo que os cerca, vão também culpabilizando os outros eventos da vida em outras pessoas. E qual é a tua opinião sobre, principalmente, a juventude atual, né? Nós somos jovens e temos conversado muito com nossos contemporâneos jovens e percebe-se muito que muita gente culpa, às vezes, os políticos, culpa a crise por não ter atingido um determinado objetivo. Aí diz, não, a culpa é de fulano, né? A culpa é do governo de tal, não sei lá o quê. Porque se tivesse numa situação política ou numa situação econômica diferente, a minha vida estaria melhor. Será que esta forma de atuar é racional, é razoável? Entende-se isto? Ou aqui estamos a tratar de um culpabilizador? Encaro esta perspectiva como um escape para nos livrarmos de uma situação da qual também temos culpa. Né? Sim. Porque se tivermos que fazer ou recorrermos à etimologia da palavra crise, nós vamos perceber que nos remete à oportunidade. Sim, na crise também há oportunidade. Sim. Crise remete-nos à oportunidade. Sim. Não é um momento de pararmos, fazermos um balanço do que até então fizemos bem, o que fizemos mal, recarregarmos as baterias para buscarmos novos caminhos. Porque a crise é um período gerador de novas oportunidades e de novos ricos. Sim, sim. Há muita gente, enquanto uns estão a lamentar, outros na crise estão a faturar. Exatamente, por intermédio da dimensão criativa. Se bem que as dificuldades são maiores, né? Quando não há um ambiente econômico favorável. Realmente, as dificuldades são maiores. Mas abrem-se também oportunidades que os visionários aproveitam. Abrem-se horizontes. Sim. E todos nós somos chamados para a construção de um ambiente econômico favorável. Sim. Claro que o partido no governo com maior responsabilidade. Também tem as suas responsabilidades. Exatamente, mas todos Sim. nós somos chamados para a criação de um ambiente saudável. Sim. Então, é necessário que tenhamos sempre a atitude de olharmos para aquilo que pode ser possível fazer em um determinado contexto. Sim. Seja ele favorável ou não. Há sempre um caminho que se pode desbravar. Porque também há coisas que não dependem de nós, né? Por exemplo, nós podemos aqui reclamar. A crise, mas o que é que vamos fazer para mudar? Né? Porque, infelizmente, são determinadas pessoas que podem tomar decisões, né? Que mudem o rumo do país todo. Nós somos apenas capazes de tomar decisões que mudem o nosso próprio rumo. Exatamente. Porque temos uma zona de influência limitada, relativamente, comparando com a zona de influência dos governantes. E por isso temos que nos preocupar mais conosco, né? Temos que prestar atenção mais aos nossos talentos, explorar mais as nossas capacidades, que ficarmos muito a criticar. Tudo bem, vamos criticar, porque todos nós o país é nosso e pertence a nós todos, temos as nossas opiniões, tudo bem, vamos criticar e tal, mas no final nós temos que concentrar
as energias, temos que considerar as energias no desenvolvimento das nossas capacidades, nossos dons, nossos talentos, porque só assim que vamos melhorar a nossa condição de vida. Porque senão nós estaremos a criticar, estaremos a reclamar enquanto que a vida passa, daqui a alguns anos somos velhos e já não dá mais para mudar nada na nossa vida. E na sequência, não é, lógica dos argumentos de razão que apresenta, Sim. o autor faz referência a algo interessante. Ele diz que parte das mudanças registradas no mundo não foi por conta das guerras. Não foi por conta da mudança de mentalidade dos governantes, mas sim por conta da mudança da mentalidade dos cidadãos. Sim, sim. Ok. Por mais pequena que seja a mudança que o nosso internauta vai fazer na sua vida, é um grande contributo para a mudança social, para a mudança do país. Depois acaba por influenciar outras pessoas. Exatamente. E os governantes. Até porque as pessoas tóxicas, como disseste anteriormente, têm essa capacidade de contaminar os outros. Exato. Quer dizer, ele chega com um mau comportamento no meio de um grupo e aquele grupo todo adota o comportamento dele. Exato, exato. E o autor, não é, traz-nos, digamos, alguns pontos que precisamos ver aplicados na nossa vida para que sejamos livres do sentimento de culpa. Não é? Ele diz que há algumas necessidades básicas que precisam ser satisfeitas. A primeira necessidade é a necessidade física, que pode ser consumada por intermédio de exercícios físicos, por intermédio de uma boa alimentação, por intermédio de consulta regular. Quer dizer que, cumprindo essas regras básicas da vida, facilmente nos livraremos de sentimentos de culpa. Vejamos, muita gente tem o hábito de não consultar o médico por dizer que mais vale a inocência do que a consciência da doença que nos afeta. E o Fernando Chissing já imaginou o que é ires ao médico e te dizer que infelizmente já não há nada a fazer pela tua situação de saúde, pelo facto de teres aparecido tarde, que se viesse cedo alguma coisa seria possível fazer. Então você vai viver com o sentimento da culpa. Esse é que o sentimento de culpa é pior. Daí que o autor diz que uma das necessidades que devemos ver consumadas para nos livrarmos da culpa é a necessidade física. Então, que envolve essas três dimensões. E, infelizmente, nós estamos pensando o contrário. Exato. Primeiro, nos preocupamos com outras necessidades. Sim. Depois é que nos preocupamos com o nosso físico, com o nosso corpo. Exatamente. E temos a outra necessidade, que é a necessidade emocional. Não é preciso, muitas das vezes, não é, fazermos limpeza emocional. Como? Sabemos nós que a nossa vida não seria possível sem a existência do outro. Sim. Mas, infelizmente, nesta trajetória, nem sempre teremos a oportunidade de cruzar com pessoas que transpiram solidariedade, transpiram sinceridade, transpiram bondade, enfim, exalam o perfume de uma convivência saudável. Mas isso também não significa que devemos nos fechar numa bolha. Porque a nossa natureza é uma natureza social. Não, mas... A nossa natureza é uma natureza social. Então, daí vem o princípio da necessidade emocional. Não, mas há quem, por causa de muitas frustrações da vida, né, já conviveu com muita gente traidora, né, prefere ficar no seu cantinho sem se meter com ninguém. E há pessoas até que adotaram um sistema, um modo de vida. Casa, trabalho, trabalho, casa. Ou então, escola, trabalho, casa. Só vão onde devem ir. Agora, não saem para passear, para ir à casa dos conhecidos e tal, por causa mesmo da gente tóxica. Agora, vamos supor que nós identificamos muita gente tóxica por aí. Mas a Igreja Sani... A nossa sociabilidade não vai reduzir. Não, a Igreja Sani, agindo desse ponto de vista, acabas sendo o tóxico para si mesmo. Ok. Porque o ser humano não pode fugir dessa sua natureza social. E nem todo mundo possui personalidades tóxicas. Há pessoas boas. Mas depois fica aquela... Porque houve um precedente, né? Exatamente, isso estamos a dizer. Por detrás de uma ferida sempre é um rosto. E
o indivíduo que esteja a passar por esta situação não se pode considerar culpado. É um sentimento normal. É como alguém que sofre uma decepção, depois decide não amar novamente. Mas não é um remédio. Porque pode-se dar o caso que o teu verdadeiro amor, o teu verdadeiro perfume, esteja na porta a seguir. Mas Por agora isso, todos que vêm são tóxicos, né? não, mas por isso que o livro faz referência a como identificar e tratar pessoas que lhe complicam a vida para se relacionar de forma saudável com os outros. Vamos ainda passar para... Eu sei, isso é uma situação muito complicada. Quer dizer, agora temos que ser especialistas em analisar as pessoas e descobrir esse é tóxico, esse não é... Não, mas por intermédio de certos comportamentos é possível Sim, verificar. sim. É possível verificar quando é que estamos diante de uma pessoa tóxica, quando é que estamos diante de uma personalidade culpabilizadora, quando é que estamos diante de um agressivo verbal, quando é que estamos diante de um psicopata, enfim. E nós vamos dar aqui algumas dicas. Agora aqui o autor apresenta como o segundo tóxico o invejoso. Exatamente, queria só que desse uns minutinhos. Sim. Falamos aqui da necessidade emocional, Sim. que consiste em estabelecermos relações saudáveis, encontrarmos pessoas que realmente agregam valor na nossa existência. E, de quando em vez, não é, afastarmos-nos de pessoas que por tudo querem lamentar da vida. Porque pessimistas. Os pessimistas. Porque psicologicamente isso não nos pode fazer bem. Então é necessário que, algumas vezes, façamos isso. Depois temos a necessidade intelectual, que é algo que acompanha o ser humano desde o nascimento até a morte. Então, consiste em buscarmos sempre por uma formação, mas essa formação não é que seja sempre no sentido formal. Não é? Nós próprios traçarmos metas e avançarmos para o alcance das mesmas. E, por último, temos a necessidade espiritual. Não é? O ser humano não é só corpo, é também espírito. Também. Então é necessário que busquemos, não é? Por questões que nos possam ajudar a tornar cada vez mais vivo essa nossa dimensão espiritual. Mas aqui é necessário que tenhamos algum cuidado, porque muitas igrejas são por conta da culpa. Ok, eles culpam você, depois dizem, olha, para você se livrar dessa culpa, tens que fazer isso, aquilo. Longe de culparem, pode-se dar o caso que nós estejamos a carregar uma determinada culpa atribuída ou por nós provocada, e à medida que vamos confiando num pseudo-pastor, vai fazer dessa culpa uma constante para que nos explore. Então, existem também culpas falsas. Sim. Quer dizer, você pensa que é culpado, mas não é. Exatamente. E até as pessoas às vezes agem o inverso. Agem de forma inversa. Por quê? Há culpas que podem ser refeitas. Sim. Fiz um mal ao Saninho. Quer dizer, são culpas desculpáveis. Sim, fiz um mal ao Saninho. Desculpar, né? Mais do que... Pode se livrar da culpa. Da culpa, exatamente. Sim. Mas só que livrar-se da culpa, primeiramente exige de mim que tenha a sensibilidade de reconhecer que agi mal. Sim, sim. E, por intermédio deste reconhecimento, vou dirigir-me à pessoa para pedir as minhas sinceras desculpas, que me perdoe. E, posteriormente, esse reconhecimento deve gerar mudança em mim. Mas o que é que as pessoas fazem? Cometeram contra o seu próximo. Vão à igreja, confessam-se. Pronto, acabou. Não! Fosse eu, o padre ou o pastor, diria: vá procurar a pessoa que feriste e peça desculpa. É a melhor forma de nos livrarmos da culpa. Mas o ser humano perdoa mesmo? Sim. Porque aqui depois podíamos estabelecer aqui um debate entre perdoar e esquecer. Não, tipo, desculpar e perdoar. Né? Como também perdoar e esquecer. Porque muitas das vezes o perdão vai ser a anulação do castigo que eu teria dado em função da dimensão do erro que o Sani cometeu contra mim. Sim. O que não implica necessariamente esquecimento. Não, mas dizem os escritos bíblicos que o perdão não anula o castigo. Não, mas vejamos. Você pecou, né? E vamos supor, um ladrão. Uhum. Ele assalta um determinado estabelecimento comercial
é apanhado, é pego e cumpre a pena. Deus, se ele lá na prisão pode dizer, Deus me perdoa e tal. Deus perdoou. Mas o castigo que é cumprir a pena não foi anulado. Vejamos, não é? Alguém ou o Sani cruzar com alguém que tenha cometido, não é, uma determinada situação para consigo. Né? Vejamos que tirou a vida de alguém próximo a si. Logicamente, poderias retribuir esta ação pela mesma moeda. Mas deixas. Você perdoou, não deu o devido castigo. Sim. Mas passados alguns anos, cruzas com essa pessoa no táxi, facilmente lembrarás de que esta é a pessoa que cometeu aquilo, enfim. E essa pessoa vai receber um tratamento especial de acordo com aquilo que ele fez, porque não se pode confiar mais em alguém que nos tenha feito algo mal. Exatamente, mas nem por isso o Sani vai pagar pela mesma moeda. Sim. Porque aqui nós podemos, se calhar, dividir o castigo em pessoal e social. Sim, o Estado também tem Aí a estaríamos responsabilidade de punir aqueles... Estaríamos diante do castigo social, Sim, né? sim. E que tem instituições vocacionadas para este fim. Mas, do ponto de vista pessoal, eu posso dar o meu perdão. Mas isso não vai implicar que eu esqueça aquela determinada situação. Ok. Então, o melhor é não cometer, não é? Porque depois ficas aí, Sim. estás perdoado, mas ninguém esqueceu. Exato. E para estarmos sempre livres da culpa, é necessário que procuremos sempre fazer o que é correto, Sim. o que é aceite moral e socialmente, não deixando que sejamos nós mesmos, não é? Mas essa capacidade de estar a agir de acordo às leis sociais faz com que estejamos distantes daquilo que é o sentimento de culpa. E sempre que, por uma e outra razão, cometermos um determinado erro para com o nosso próximo, é bom que nos dirijamos, não é, até a pessoa, batendo ou colocando a mão no peito e pedindo as nossas sinceras desculpas. Mas isso não pode ficar em meras palavras. É necessário que esse sentimento de reconhecimento faça com que haja mudanças profundas naquilo que são as nossas atitudes, naquilo que é o nosso comportamento. Porque, do contrário, viveremos eternamente acorrentados e seremos presas fáceis diante desses predadores vestidos de pastores que andam em todo e qualquer sítio. Mas também não são todos os pastores que são predadores. Não, né? estamos a dizer dos predadores, né? Claro, há gente boa, há gente com muita boa intenção. Sim. E que não faz mais do que cumprir com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Sim. Que é expandir o Evangelho para fazer do ser humano um ser melhor e do mundo em que todos nós nos sentimos parte, um mundo melhor de se viver. Claro, há estas pessoas. Mas hoje por hoje temos mais falsos profetas do que verdadeiros profetas. Realmente. Necessário. Agora sobre o invejoso. Isso é interessante. Invejoso é um tóxico. Isso até já não é novidade para ninguém. O invejoso. Exato. A inveja. E aqui tem uma parte que Stamateas diz que a inveja pode originar-se naquilo que pensamos que não temos e necessitamos obter para sermos felizes, né? Como é que analisa, como é que interpreta essa frase de Stamateas? A inveja é um sentimento que acomete pessoas que não se conhecem e que vivem sempre na base das vidas alheias. Nunca são donos das suas próprias vidas. Estão sempre a julgar que o outro possui é melhor do que o que eles têm. Né? Voltamos naquela velha máxima de Osho, a ilusão da distância. Sim. E aqui, o invejoso está sempre possuído pelo sentimento de riqueza, pelo sentimento de ambição. Ele percebe que
o que o outro possui parece ser o suficiente para ele ser feliz. Mas quando atinge aquela etapa, percebe que não é. Mas a inveja não é natural do ser humano. Não é normal ter inveja. Normal, não diria. Quando, Normal, não diria. quando olhamos que alguém tem algo melhor que o que nós temos, dá aquele sentimento, puxa, se fosse eu. A inveja não chega a ser. Porque eu tenho, às vezes, pensado que existem alguns sentimentos que são naturais, né? Mas só que depois, a experiência, o que nós aprendemos, é que baixa aquele sentimento. Sim, alguns sentimentos são descritos como... Há um livro que fala dos 7 pecados capitais, uma coisa dessa, Sim. traz a inveja e tudo mais, como um sentimento intrínseco ao ser humano. Só que são sentimentos dos quais não devemos fugir, mas sim compreender. Não é? E devemos combater também, né? Não, mas mais do que combater é compreender, porque quando você compreende, você esvazia a situação. É comum a cebola, não é? O estimado Fernando, quando pega uma cebola, tira a primeira camada, tira a segunda, tira a terceira. Depois de retirada todas as camadas, vai perceber que já não existe mais nada senão o vazio. Então você esgotou, você percebeu a constituição da cebola. Então, esses sentimentos, mais do que serem combatidos, devem ser percebidos, porque quando a gente percebe, acaba tendo a noção de que não valem a pena. Então desfaz-se disso. Agora, vejamos, o autor aqui faz referência à inveja positiva e à inveja negativa, né? Diz que alguns autores... Também existe inveja positiva. Qual é essa inveja positiva? A inveja que o Sani esteve a se referir, né? Quando olha para outrem e percebe que, quem me dera estar no lugar desta pessoa. Epa, tudo farei para que um dia também consiga ter o que o fulano tem. Quer dizer, esse sentimento não traz consigo dor, não traz consigo frustração. Diferente da inveja negativa que visa aniquilar o outro para se apoderar daquilo que ele tem. Ok. Essa é que é a inveja negativa. Essa é que é a inveja negativa. A inveja negativa traz consigo dor, traz consigo frustração. O indivíduo chega a chorar. Chega a arquitetar planos maquiavélicos para combater... Exatamente, para combater o outro e ficar com aquilo que o outro possui. Não é? O autor traz essas duas tipologias. Mas aqui, a essência da inveja consiste em as pessoas não se conhecerem o suficiente. Viverem sempre na base das vidas dos outros. E quando nós nos conhecemos o suficiente, sabemos o que queremos, somos donos da nossa própria vida, sabemos o que nos faz feliz, o que não nos faz feliz, dificilmente invejaremos o outro, porque estaremos focados em seguir determinadas etapas para cumprirmos aquilo que são as metas que nós traçamos. Então, é necessário que, enquanto seres humanos, sejamos donos das nossas próprias vidas, tenhamos claro que meta queremos atingir, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Porque, muitas das vezes, a inveja surge pelo facto de olharmos só no resultado e não no processo. Sim, ficamos só... Porque pode-se dar o caso que estejas bastante vislumbrado com o êxito que o outro atingiu, mas que não estás preparado para suportar o que ele teve de passar, que é o processo. Então, uma das formas de nos livrarmos desse sentimento é sempre olharmos para o processo em detrimento do resultado. E até há uma máxima no livro que diz: vê o êxito, mas também vê o sacrifício. E tem uma situação muito interessante aqui. Na vida, cada um tem a sua vez. Né? Por exemplo, vamos dar exemplo que nós todos somos flores no jardim. As flores no jardim, cada uma cresce no seu momento. As flores não estão todas no mesmo tamanho. Até mesmo quando se semeia, por exemplo, uma determinada... lança-se uma determinada semente no campo, as plantas vão crescendo, cada uma com o seu nível de desenvolvimento. Todas foram semeadas no mesmo dia, mas o crescimento é diferente. Elas não vão todas ficar na mesma altura. Sim. Mas no final todas atingem o objetivo, que é dar frutos. Não é? Exatamente. Então nós estamos aqui a viver
Cada um tem o dia dele. E se alguns serão os primeiros, outros serão os últimos, outros virão depois e tal. A vida é assim. E como há quem, não é? Vai Há viver... quem não vai chegar lá, porque se calhar não mereceu, ou teve mais azar que os outros. E a vida é assim. Não, né? mas há quem pode viver os seus 20, 30 anos com todo o sucesso possível, mas ir para a sepultura o mais cedo possível. Sim, Como sim. há quem terá a graça de não viver esse êxito nessa intensidade. Ter uma vida tranquila e viver mais tempo. E vive mais tempo. Então, o importante é nos conhecermos e sabermos, e até porque nem sempre teremos o tempo suficiente, porque o tempo é um recurso não renovável que não depende de nós, não é? Aqui ninguém pode dizer que eu quero morrer aos 50, eu quero morrer aos 70, não. Isso é algo que não está no nosso controle, não é? Não cabe a nós decidirmos. Mas, por esta razão, e por sermos seres emprestados à vida, com parênteses bastante curtos, é por esta razão que devemos investir mais em nos conhecermos do que estar a olhar para a vida dos outros. Porque há muita gente que só vive infeliz porque não se conhece. E quanto a... Há muita gente que diz, aqui o nosso povo é muito invejoso. Será que a inveja tem a ver com cultura, com povos, ou é um sentimento generalizado? Porque há quem diga, há pessoas que mudam num determinado lugar e dizem que nesse bairro tem muitos invejosos. Vai num determinado local de serviço, lá tem muitos invejosos. Será que os invejosos localizam-se num determinado lugar, num determinado país, num determinado local de trabalho, ou eles estão mesmo em todo lado? Temos que prestar atenção em todo sítio. Epá, aqui tem algum tóxico, um invejoso e tal. Como é que funciona? É necessário que percebamos que há pessoas que estão bastante acometidas pela dimensão supersticiosa, não é? Tudo por nada, sim. É porque o outro fez, é porque olhou-me mal e tudo Aqui mais. São assim. Aqui são assim. Mas dizer que a inveja não tem sexo, a inveja não tem religião, a inveja não tem extrato social, a inveja acomete todo o ser que, não se conhecendo, acaba não sendo dono da sua vida e do seu destino. E é interessante que toca nessa questão. Muitas das vezes, um e outro, por ter a sorte de conhecer um outro país diferente do país em que nascemos e ter uma formação, eu não diria assim, tanto de qualidade, né? Ter uma formação diferente da que o outro teve. Num país estrangeiro. Exatamente. Que tem lá as velocidades no ranking. Né? Exatamente. Julga-se ser libertado e acaba tratando as pessoas que não tiveram essa oportunidade como sendo pessoas invejosas, não é? É recorrente. Eu até conheço pessoas que têm amigos que, desde que a vida colocou essa barreira, não é, de um ter estudado num outro país, o outro ter permanecido aqui, o que foi estudar, quando vem, simplesmente já não quer saber do amigo que juntos caminharam na terra e idade. Porque se diz que não, esse assim vai me olhar mal, vai me invejar. Esse vai me invejar. Porque até quando nós, né, nós temos visto muitas vezes que alguém é pobre, né, vai trabalhando, sobe na vida e torna-se da classe média. Ele automaticamente muda de bairro. Fala, não vivo mais aqui, é que são invejosos. Né? Tem que ir para um bairro onde tem pessoas do seu nível. E também mora lá a inveja. A inveja está em todo lado. Não tem extrato social, porque a inveja não é... Diríamos que é mais uma questão de conhecimento, é mais uma questão de sentimento. Não é? Isso estamos a dizer, são pessoas que não se conhecem. Porque, vejamos, você vai a um bairro que supostamente tenham pessoas do seu nível, mas lá acabarás percebendo que alguém estará de olho ao que você faz. Sim, sim. Porque esta pessoa acha que o que tem não é suficiente para ser feliz. Então, a inveja também pode vir de outras maneiras, não só daquilo que nós temos, né? Mas também por uma pessoa ser muito bonita, por uma pessoa ser muito inteligente, por uma pessoa ser muito famosa, muito querida e tal. Quer dizer, você pode ser invejado por um simples sorriso. Pelos talentos que você tem. Sim, por um simples sorriso. Pelas características diferentes que você tem. E isso estamos a dizer, uma pessoa só vai ser possuído por este sentimento quando não se conhece, porque de per si nós somos seres diferentes, somos seres com habilidades, com engenhocas totalmente diferentes uns dos outros, por isso que somos seres irrepetíveis. Sim. Então, aqui não é uma questão de sexo, não é uma questão de extrato social, não. É uma questão
de mentalidade pelo facto do indivíduo não ter conhecimento suficiente de si mesmo e não saber o que quer na vida. Então, é importante que nós desconstruamos essas ideias ou esses paradigmas errôneos que têm se construído de que o pobre é que é invejoso, aquele que não teve uma oportunidade de estudar numa das faculdades reconhecidas é que acaba sendo invejoso. Não, isso não é verdade. E até é interessante que há uma história que muitos têm feito alusão de que existem 2 tipos de caranguejos, não é? Os caranguejos brancos e os caranguejos negros. Que os caranguejos brancos não precisam ser tapados, porque quando um está a subir, faz força para que o outro vá, assim que o outro sair, também puxa o outro, ao passo que os caranguejos negros têm que ser tapados, não precisam ser tapados, melhor digo, os caranguejos negros é que não precisam ser tapados, porque na medida que o outro estiver a subir, um vai sempre puxando o outro. Isso é pura mentira. Mas o autor traz já o exemplo só de brancos. Já o autor traz de brancos, mexicanos e argentinos. Então, estamos a dizer. E até as personalidades que o autor descreve, não é tendo em vista a cor. Não. Sim. Ele descreve numa realidade de brancos. Então, isso é elemento suficiente para percebermos que a inveja não é um sentimento que possui só os negros. Sim. Também acaba possuindo os brancos, acaba possuindo pessoas ricas. Então, eu acho que, como na história, o negro foi sempre colocado abaixo como um ser inferiorizado. Só que isso às vezes continua, porque nós acabamos fazendo jus ao que, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelas nossas, digamos, ações, ao que o branco diz. Porque há pessoas que foi à Europa, não, já não vou no meu país, aquilo não presta, aquilo é... Então, é um estereótipo. Isso é estereótipo. Sabe? Quer dizer, faça dessa oportunidade que você teve de ir buscar um bocadinho mais, de estar numa universidade melhor, motivo suficiente para vir ajudar os outros. Sim. Né? Para vir ajudar os outros. E quais são os males que a inveja pode causar no próprio invejoso? Porque aqui parece que quem é invejado é que lamenta mais, né? Agora, o próprio invejoso também não sofre, não poderá sofrer por ser invejoso. Eu acredito que o invejoso sofre mais que o invejado. Por quê? É muitas noites sem dormir. Esse é o primeiro pressuposto. São muitas noites de tormento, de procurar maquinar o mal. Uhum. E nessas noites sem dormir, e nós dissemos muito bem da necessidade física que o ser humano tem, você acaba destruindo a sua própria vida. A tua saúde torna-se cada vez mais frágil. Pode desenvolver gastrite, pode desenvolver problemas cardíacos, porque estás sempre com o coração apertado. Então, são sentimentos que a todo custo é bom que os compreendamos e estejamos o mais possível distante deles. Né? E até aqui o autor traz uma máxima bastante interessante, que a inveja é a tristeza pela felicidade, pelo êxito do outro, e o pesar pela felicidade do outro. Quer dizer, o invejoso está sempre nessa dicotomia. O outro atinge um determinado patamar, fica triste. Não atinge, os meus pêsames. Quer dizer, é um ser difícil de ser compreendido. Sim. Aqui, como terceiro tóxico, aqui na minha versão diz o desqualificador. Sim, na versão da tradução portuguesa, da tradução de Portugal, que até também o Brasil fala português, né, embora em alguns momentos não queiram se identificar com isso, o autor fala do desacreditador. Desacreditador. Exatamente. Desacreditador para a versão portuguesa e desqualificador para a versão brasileira. Sim, eu acredito que no percurso da construção deste canal, não é, Ânimos Podcast, o Fernando cruzou com muita gente a dizer não vale a pena, isso não vai dar certo. Não, sabes, até porque, como já sei como as pessoas são, eu prefiro não contar a ninguém. Isso não vai dar certo. Fazendo as coisas nas calminhas, no silêncio, depois, pum, já está. Vai gastar por causa mesmo desse tipo de pessoas, o desacreditador. Vai gastar o teu tempo. Não vais ganhar nada com isso. Não vais ganhar nada com isso. Mas pessoas que têm esse comentário são aquelas pessoas que julgam que ganhar alguma coisa é só obter bens
passíveis de serem comprados, Sim, bens materiais. Porque muitas das vezes, e eu acredito, conhecendo muito bem o Fernando, a pessoa faz por satisfação. Sim, porque para viver a gente já faz outra coisa. Né? Exatamente, então. Agora temos que fazer também aquilo que nos agrada, né? E que contribui cada vez mais para a melhoria da sociedade em que está inserido. Sim, claro, porque claro. muita gente pensava que só era possível fazer isso a nível de Luanda. Então, fazendo a nível do Ambo é uma revolução. E mostra que as pessoas do Ambo são dotadas de conhecimento, são dotadas também de dimensão criativa. E que às vezes não precisamos ter muito para começar certos projetos. Sim, sim. Então, essa é a questão. Então, o desacreditador vive sempre tendo na manga a palavra não. Para ele tudo nunca está bom. E estas pessoas, essa questão de ser desacreditado, depois faz com que sejamos vítimas e passemos a ser os opressores. Quer dizer que, se num determinado momento fomos vítimas do indivíduo que desacredita, num outro momento poderemos ser nós a desacreditar os outros. Então é necessário que identifiquemos estas pessoas e alguns cuidados que devemos ter a lidar com estas pessoas. Primeiramente é que estas pessoas não gostam que sejam confrontadas. Não é? Temos aquele chefe a nível do trabalho que pede que faças um determinado trabalho num tempo não aconselhável e você te esforça ao máximo para cumprir e quando vais entregar diz que está uma porcaria. E nem elogia os pontos positivos. Exatamente. Então, essas pessoas potencializam o nosso lado, os nossos defeitos e fazem com que nos tornemos cada vez mais pessoas infelizes, pessoas tristes. E é melhor se afastar dessas pessoas. E mais do que se afastar, é bom que conheçamos quais são as nossas qualidades. Porque uma vez que tenhamos profundo conhecimento do que sabemos fazer bem, do que somos capazes e também daquilo que não temos ainda num nível alto, facilmente saberemos superar estes defeitos e dificilmente seremos atingidos por opiniões de pessoas que, no fundo, o que querem é nos desacreditar. Muitas vezes eles querem mesmo derrubar a pessoa. Sim, o desacreditador... Quer interromper o teu percurso. O desacreditador quer que gires sempre dentro da sua órbita, que não avances, porque tem medo do potencial que em ti jaz. Sabe que se o potencial que há dentro de ti começar a desabrochar, estarás muito mais acima da posição que ele ocupa. São pessoas que em algum momento chegaram a um determinado cargo pelo tráfico de influência. São pessoas que não são dotadas de criatividades. E, por esta razão, não conseguem trabalhar em equipa. Escondem sempre as suas opiniões para que, quando estiverem diante de um público mais alvo, comece a funcionar como uma AK. Atirando ou atacando, contra-atacando. Então, quando estivermos em ambientes do gênero com essas pessoas, é sempre melhor não contra-atacarmos, porque eles têm sempre uma carta na manga, mas é necessário que coloquemos limites. E isso também acontece desde que o desacreditador controla as emoções das suas vítimas. Exatamente. Quer que as vítimas estejam sempre a girar na sua órbita. Controla sempre os movimentos das suas vítimas. E muitas das vezes a intenção é atingir o psicológico. E vamos supor que essa pessoa tóxica, né, viva em nossa casa. Exatamente. Como é que vamos conseguir nos afastar desta pessoa? Num primeiro momento... Por exemplo, um pai, né? Um pai que nunca elogia o filho. Sim, é isso que eu acabei de dizer, que primeiramente é necessário que compreendamos esta pessoa. Que compreendamos este tipo de personalidade tóxica. Depois de compreendermos, devemos ter noção daquilo que são as nossas qualidades, daquilo que são os nossos defeitos para que sejam melhorados. E, tendo conhecimento do que nós somos capazes, nós não caminharemos, não caminharemos com a aprovação dos outros, porque há muita gente que vive só para buscar a aprovação dos outros e nunca de si mesmo. Sim. Então, essas pessoas facilmente são presas fáceis de pessoas com estas personalidades, dos desacreditadores, porque não se conhece, não sabe do que é capaz. Não é?
E, queiramos ou não, uma personalidade tóxica chama sempre a outra. Porque o desacreditador, no seu íntimo, acaba carregando o sentimento de inveja. Sim, sim. Não quer. Não quer que outro Progrida. Exatamente. Então, caso estejamos a conviver com alguém dentro de casa, primeiramente, devemos conhecer as nossas potencialidades. E uma das formas de estarmos livres dessas pessoas é nunca esperar nada de ninguém. Faça o teu máximo. Então aí está a importância do autoconhecimento. Exatamente. Você tem que conhecer-se suficientemente para não poder se abalar com qualquer comentário de terceiras pessoas. Né? Exato. Sim. E a essência é mesmo dar o seu máximo sem esperar nada de ninguém. Caso alguém reconheça e elogie, tudo bem. Faz-nos bem, é um combustível. Caso não, também não afeta. Continuamos a avançar e a subir. Né? O autor apresenta aqui um quarto tóxico. Ele diz o agressor verbal. Né? O nome já diz tudo. Diz. De facto que diz, porque há pessoas que vivem as suas vidas baseadas numa eterna Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Estão sempre a ser atropelados agressivamente por palavras. O autor aqui diz que a palavra é como a abelha. Carrega consigo o mel, não é? Mas também carrega consigo o pico. Então nós devemos ter muito, mas muito cuidado com as palavras, porque matamos mais por palavras do que por ações. E não é fácil que o ser que veio ao mundo para dar a salvação, no princípio era verbo, era palavra. Então a palavra tem esses dois lados. Sim. A salvação e a perdição. E eu acho que esta é uma personalidade com que diariamente nos deparamos, seja no local de trabalho, seja no relacionamento a dois, seja com pessoas em diversas instituições. Não é? O agressor verbal, o seu objetivo primordial é afetar o seu psicológico para que não progridas. É aquele chefe que em tudo quer se mostrar irado, quer ofender. E a palavra de ordem do agressor é não. Você não consegue. Você não é capaz. Você não faz mais do que o teu dever. São pessoas que, se nós permitirmos que entrem no nosso círculo íntimo, acabarão com a nossa vida. E os agressores, eu gosto muito de levar os exemplos para a família, porque é o nosso dia a dia, né? Nós convivemos na família. E vamos supor que o agressor verbal seja o marido ou a esposa. Eu acho que aí a situação fica muito mais complicada. Se for o chefe, pelo menos tem um mês de não ver a cara do chefe, estou de férias. Agora a mulher, o marido, todos os dias, né? Você acorda, dorme, estás ali com a pessoa. E essa pessoa é agressora verbal. Um lar em que um dos cônjuges seja agressor verbal é um lar de per si fracassado. É um lar sem futuro. E qual seria a saída da pessoa que se encontra nessa situação, né? Por exemplo, alguém que vive uma agressão verbal diária. Qual seria a saída? Aqui não há meio termo, senão a separação. Porque nós não somos responsáveis por mudarmos os outros, mas por mudarmos a nós mesmos. O agressor verbal depois passa essa dimensão para a agressão física. Sim, tudo começa com palavras mesmo. Exato. Por isso que há expressões que, a nível do nosso aparelho fonador, nunca devem ser ditas. Sim. Nunca devem ser expressadas. Porque quem te agride verbalmente é alguém que te reduz a um mero objeto. E acha que pode fazer da sua vida, pode
fazer do seu ser qualquer coisa. Porque quando eu entro em agressão verbal com o outro, estou a coisificá-lo. Estou a dizer que não é um ser constituído por personalidade própria, porque isso rebaixa, Sim. isso retira o valor da pessoa. Então, viver em um lar, em um ambiente em que somos constantemente agredidos verbalmente, é estarmos condenados ao fracasso. Agora, é necessário que ponhamos limites a estas pessoas. E uma das formas de pormos limite é deixarmos bem claro que nós somos entes possuidores de dignidade e que merecemos ter o respeito com que tratamos esta pessoa. Caso esta pessoa não mostre mudança alguma, a melhor forma é colocá-lo distante de nós, é afastar-se. Agora, o autor diz que para nos comunicarmos com o agressor verbal é preciso controlarmos os nossos baixos instintos. E juntando esta frase ao que tem acontecido, normalmente, às vezes um crime ou uma violência doméstica, né, principalmente, ou uma luta, uma agressão física no local de serviço ou em qualquer sítio, né, começa com uma agressão verbal. E como é que nós podemos controlar estes baixos instintos, né? Como é que nós vamos conseguir nos conter diante de uma agressão verbal? Porque parece que nós temos uma tendência natural de partirmos para a luta, para os socos, digamos assim, quando nos dão palavras ofensivas. Agora, como conter este instinto, né? Como o autor já diz, chama isto de instinto, parece que algo já está dentro de nós, né? Como conter este instinto, este baixo instinto, para não partirmos para a agressão física quando recebemos uma agressão verbal? A primeira atitude que é aconselhável que se tenha quando estivermos diante de um agressor verbal é não responder com o mesmo grau de idiotice que essa pessoa nos trata. É mantermos-nos calados. E é difícil. E deixar... É difícil, realmente, é difícil. Precisa um treino. Um exercício constante. Deixar que essa pessoa consiga, não é, esvaziar, digamos, todas as balas que tem dentro de si. E depois de ter terminado, agradecer. Muito obrigado. Porque isso vai fazer com que o outro... Apesar de toda essa deseducação que mostrei, mesmo assim, ainda esta pessoa trata-me com educação. Tá calmo. Isso é para evitar que entremos em um contacto físico, em uma agressão física. Sim. Exato. Depois de tudo isto, é esperar um momento em que esta pessoa esteja mais calma e buscar as melhores formas para consciencializá-lo da ação negativa que teve. Mas se for algo característico desta pessoa, certamente não vai mudar. E não mudando, daí que surge a questão de nos afastarmos. Porque com estas pessoas não dá para conviver. O autor apresenta um quinto tóxico, que é o falso. Esse não podia faltar na lista. O falso. É complicado, né? A falsidade parece que é muito comum no nosso dia a dia, né? As pessoas falam uma coisa quando estão diante de ti, quando você vira as costas, dizem outra, né? E por conta desta dimensão supersticiosa que as pessoas possuem, vivem sempre piscando pela esquerda, quando afinal vão piscar pela direita. Sim. As pessoas simulam comportamentos, como tem-se dito. E aí parece ser já um problema social, não é? Porque vocês combinam. Epa, vamos fazer, amanhã mesmo vamos nos manifestar, não é? Exato. Chega o dia da manifestação, não tem ninguém, vai lá só você sozinho. E aí as pessoas vivem nesse ideal de que nunca devemos dizer a verdade, nunca devemos expressar as nossas verdadeiras intenções. Sim. Vamos sempre viver com uma máscara, quer dizer, as pessoas falsas vivem de identidades de aluguer, não é? O Fernando já terá se deparado com pessoas que parece que conhecem todos os governantes. Eu conheço fulano, eu sou amigo do fulano. É uma pessoa falsa.
E a pessoa falsa também, no fundo, não se conhece. E, por não aceitar a realidade social que possui, busca sempre máscaras alheias. Não é? É como conseguimos perceber nos dias de hoje nas redes sociais. Todo mundo é licenciado pela melhor universidade do mundo, não é? Todo mundo tem um bom carro, e as pessoas às vezes vão a certos sítios luxuosos só para tirarem ou só para serem fotografadas e exibirem uma vida da qual não experimentam. Sim. Isso tudo para impressionar, porque não se aceita, o falso não se aceita. Então vive de identidade de aluguer. E começa com uma pequena mentira, essa pequena mentira, para ser sustentada, vai gerar outra, assim vai crescendo até chegar a um ponto do qual já não conseguimos nos desfazer. Porque quando nós falamos de máscara, nós estamos a falar de persona, não é? Que é uma identidade que não nos é característica, que não é nossa. Daí que vem a questão das personagens. Nas novelas, nos filmes, não são. Aquelas pessoas que elas vão personalizar, não são elas mesmas. Sim, não são. Não são elas mesmas. Então, o falso é alguém que busca sempre os artifícios, os condimentos mais possíveis para guardar a sua real identidade. Agora, parece que na sociedade a maioria é falsa, né? E se tivermos que nos afastar de todos os falsos, não achas que acabaremos a ficar sozinhos? Né? Mas esse Porque há quem diz assim, olha, eu sei que vocês são falsos, então também serei falso. Parece que nós temos essa ideia, já que eles são falsos, eu também fico só a rir, mas eu sei que... Porque alguém nos fala mal, né? Você sabe que ele te falou mal, né? E quando encontramos essa pessoa, rimos diplomaticamente, né? Começamos a rir como se não tivesse acontecido nada. Nesse sentido, também nós estaremos a ser falsos. Ou estaremos a ser educados. E o limite entre educação e falsidade é interessante. Não seria confrontar a pessoa, você falou assim comigo, falou isto sobre mim, não gostei e tal. Parece que aí também estaríamos a criar um conflito. Certamente pode-se dar o caso de que esta informação não seja verificada e cairemos num boato. Né? Cairemos num boato. Então, o melhor é não nos preocuparmos com pessoas que não têm coragem de olhar nos nossos olhos e dizerem certas verdades. Sim. Sim. Tudo o que foi dito nas tuas costas não é algo merecedor de atenção. Pois é. Não é algo merecedor de atenção. Então, com as pessoas falsas, nós até podemos ser educados, mas é necessário que mantenhamos uma certa distância, porque até o falso é uma pessoa muito hábil. É uma pessoa que... E perigosa. Perigosa, é uma pessoa bastante tagarela. Uhum. Ele sempre é que tem as melhores ideias, as melhores intenções. Sim. Não é? Os outros nunca estão ao seu nível. Uhum. E é uma personalidade deveras doentia, né? E que precisa de um tratamento, porque é uma pessoa que mas não essa doença é mesmo adquirida ou já nasce com o ser humano? Não, mas eu acredito que não nasce com o ser humano. O ser humano não é falso por natureza? Não. Isso é uma questão que acomete a nossa personalidade quando não nos aceitamos. Então, para que impressionemos as pessoas, buscamos sempre máscaras. E a falsidade também não tem a ver com a região. Por exemplo, há muita gente que diz os do Sul, não sei lá o que, são falsos. Né? Não. Não tem nada a ver com isso. Não, isso existe em qualquer lugar, em qualquer região. Temos sempre uma e outra pessoa falsa. Qualquer cor de pele, né? Sim, agora, dizer coisas que provavelmente é bom que não sejam ditas por uma questão de educação não significa que a pessoa não é falsa. Até podem ser um pouco mais calmas, um pouco mais introvertidas. Introvertidas, exatamente. Mas não tem nada a ver com falsidade. Não tem nada a ver com falsidade. O falso está em qualquer parte. Sim. É como a questão da inveja, que não tem sexo, não tem raça, não tem estação. O falso está em qualquer parte. Só que muitas vezes as pessoas tornam-se falsas
por terem sido vítimas da falsidade dos outros. Sim. Quer A dizer, falsidade também aprende-se. Sim, revelei um determinado segredo, outro espalhou, traiu-me, então agora não passarei. Mas só que é importante que estabeleçamos uma diferença entre o não querermos espelhar aquilo que são as nossas intenções e o ser falso. Porque a falsidade joga muito com o falar ou defender uma determinada ideia quando, na verdade, farei outra coisa. Agora, se há um determinado assunto que eu acho que ainda não devo partilhar com uma determinada pessoa, é necessário que eu seja sincera por agora. É bom que não falemos disso, porque não me encontro suficientemente confortável. É melhor não falar do que ser mentir. falso. Exatamente, ser falso. E a falsidade é destrutiva. A falsidade levou à ruína muitos estados, Sim. levou à ruína muitos lares. Não é? E há pessoas que a falsidade é uma constante e não têm paz. Estamos a falar de pessoas que assumem a monogamia e no seu dia a dia são polígamos. Vivem uma eterna falsidade e transpiram. Depois há vezes que só descobrem no dia do funeral, né? Exato. Aparecem em outras famílias. E deixa problema para os outros. Pois é. Problema dos quais foi o causador e deveria resolver. É muito trabalho esconder essas coisas durante toda a vida. Eu acho que é condenar-se a ser eternamente feliz, né? Porque a pessoa está sempre preocupada. O mentiroso crônico. Crônico, está sempre preocupado. Será? Não será? Descobriram? Não descobriram? Quer dizer, um mal-estar da esposa já pensa aí. Não, será que me viu na rua com a fulana, com a ciclana? Pois é. Eu acho que é uma personalidade que é bom que as pessoas se desfaçam, porque não vale a pena. Não vale a pena e não nutre. Pelo contrário, faz da nossa vida um balão, que é pequena agulha esvazia. Uma vida frágil. Exato. Ok, agora temos o sexto tóxico, o psicopata. Né? Este já acho que é de todos um dos mais perigosos aqui, né? O psicopata já não sente culpa de nada. Não tem peso de consciência. E é um indivíduo que acarreta todas as personalidades que até agora acabamos por descrever. Não é? Esse é o ápice do gênero tóxico. Exato. É um indivíduo que não tem remorso, rouba, mata, sem em nenhum instante, em nenhum momento, sentir um grau de culpa. Mas o autor diz que o psicopata está em todo lado. Está. Isso é que me preocupa. Está. O psicopata está em casa, está na rua, está no local de serviço, está na escola. Então todo lado tem psicopata? Como assim? Vejamos, um colega que sente-se feliz pela tua desgraça é um psicopata. E até quando ele não manifesta isto diante de ti. Exato. Diante de ti fica, sinto muito, não sei lá o quê. Mas quando você vai, merece. Merece. É um psicopata, não é? O chefe, ou o líder, chefe, porque até nem dá para chamar de líder, que não quer que os seus funcionários progridam, é um psicopata. Que se alegra com a avaliação negativa dos seus funcionários, é um psicopata. E isso até preocupa-me. Acho que todos nós temos que nos olhar no espelho e perguntar para nós mesmos se nós não somos também psicopatas. Exatamente. Porque nós também somos uns deles, né? Exato. E o psicopata, no fundo, é um assassino em séries. Mas é importante... Pode não ser assassino literalmente. Literalmente, né? Exatamente. Né? Pode ser que assassino de sonhos Sim. E tudo mais. Mas são pessoas bastante hábeis. E com uma capacidade de trocar de máscaras mas super extraordinária. E sabes, eu fico muito cauteloso quando conheço uma pessoa muito simpática. Sim. Porque acho que as pessoas têm que ser naturais. Exato. Não como eu, tão introvertido e tal, né? Mas as pessoas têm que ser autênticas, têm que ser naturais. Quando você dá conta que parece que está a forçar muito o sorriso, está a exagerar, você vê, não. Aí tem alguma coisa. Exato. E temos os psicopatas nos lares, né? Sim. Um indivíduo que, como muito bem dissemos anteriormente, faz da sua vida ou da vida da pessoa com quem decidiu partilhar a vida
um eterno momento de dor, esse é um psicopata. Se há muita gente a sofrer, não diz nada. Não diz nada. E os psicopatas são muito ciumentos, são muito controladores. Sim, sim. E são pessoas que, quando identificadas, é melhor que nos afastemos. Porque, do contrário, tudo farão para ver a nossa vida destruída, porque eles veem satisfação nisso. Agora, há alguns comportamentos que é necessário que apelemos cá, de indivíduos psicopatas que têm se mostrado na nossa realidade. Temos pessoas que, estando sem o protetor da cabeça, que é o capacete, numa motorizada, em alta velocidade, confiando mais na buzina do que no travão, esses são psicopatas. Cá, na nossa realidade... Mas também são egoístas, sabes? Sim, os psicopatas têm mesmo essa... Porque você vê, você numa motorizada, sem capacete, em alta velocidade, no mínimo terias pensado na tua família. Você diz, se morrer aqui, quem vai ficar com meus filhos? Como é que a minha mãe vai reagir à minha morte? Você tem que ser... Nós temos que ser um pouco altruístas, pensando nos outros, já que você não gosta de ti, né? Mas pense naqueles que gostam de ti. Mas alguém que não sente remorso, não sente dor, teria esta dimensão? Não. Vejamos, mas é algo, não é, que era bom que a nossa Polícia Nacional, que tem feito muito trabalho, conseguisse controlar. Hoje por hoje, anda por algumas artérias da cidade do Ambo. Alguns motoqueiros, não sei se seriam dignos de serem chamados de motoqueiros, no meio, entre carros com uma alta velocidade, sim, e alteram as características da moto, põem aqueles explosivos, a buzina assustadora. Porque o psicopata, o objetivo é tirar a paz do outro. E depois, quando se envolvem em um acidente, ou vão contra um carro, querem agredir o automobilista, que nem é o culpado. Sim. Aqui já é a solidariedade da burrice. Porque os outros motoqueiros também vêm e vão em agressão. Isso é solidariedade da burrice. Porque os veículos, né, nos centros urbanos têm uma velocidade máxima que devem obedecer. Sim. Eles correm aquilo a 120, a 100 km/h. Aquilo é muito... É a violação das regras do Código. E a velocidade que muitas vezes levam não corresponde ao sistema de travão que a motorizada possui. Sim, sim. E às vezes são motas que não foram compradas novas. Sim, sim. Já se envolveram em variedíssimos acidentes e tudo mais. E não se tem em conta essas questões. Só que o que me assusta é o nível das pessoas. São os psicopatas que acabam sendo levados por esses psicopatas. Porque uma dessas vezes... Até mulheres, né? Sim, eu vi uma estudante a ser levada. E o indivíduo depois parou de frente à escola. E eu parei assim, vi a menina a pagar. Assim, você estava a pagar para ir para a morte. Julguei que mas também, fosse uma simples boleia. Mas também, o grande problema está aqui. É que os próprios passageiros, né, digamos assim, às vezes é que pressionam o motociclista a aumentar a velocidade, né? Porque há pessoas que gostam de adrenalina, gostam de velocidade. E há muitas mulheres, até não digo mulheres, né? Moças, né? Também são mulheres, e que gostam daquela velocidade. Está numa motorizada, numa moto, né? Digamos assim, grande, em alta velocidade, eles gostam disto. Sim, mas isso são comportamentos evidentes do nível elevado de psicopatas que nós temos na nossa sociedade. E é necessário que os psicólogos comecem a atuar para que ajudem estas pessoas a serem tratadas, porque não é normal. E nós não podemos aqui procurar normalizar o anormal. Então, é importante que as instituições que são chamadas e vocacionadas para este fim comecem a pôr regras e, se calhar, sancionar pessoas que assim se comportam. Sim, tem que ser sancionados. Aquilo é muito perigoso. É muito perigoso. Não coloca só em perigo a vida dele, mas também das outras pessoas que usam a via. Exato. Então, o psicopata é um ser que, mais do que falar dele, é necessário que seja alvo de um tratamento clínico. Né? Sim. É grave. Então, agora vamos passar para o sétimo, que é o medíocre. A mediocridade. Né? Pessoas que contentam-se sempre com o básico. Mas quando é que o medíocre é tóxico? Não é normal, né? Eu gostar só da minha vidazinha e tal. Isso também chega a ser tóxico. Não, mas percebamos um professor que não busca sempre a sua melhor versão de si para melhor ensinar, para melhor transformar as mentes. Esse professor é tóxico, é medíocre, porque o medíocre, mais do que
não querer atingir metas maiores também não permite que os outros atinjam. Dentro daquilo que é a sua responsabilidade social. Então estarás a ser tóxico, não só para si, mas para os outros. Vejamos um médico que diz que, pá, diante da doença do Aldo, que a morte decida. Não se esforça. Né? Exatamente. Você vai estar a perigar a vida. Vai perigar a vida. Só cumprir o mínimo. O mínimo. Na busca de um salário que lhe possa dar satisfação. E as nossas instituições estão, digamos, enfermadas de muitos medíocres. Mas até que ponto é que o medíocre pode prejudicar os outros? Porque quando falamos de tóxico é porque contamina as pessoas que o cercam, não é? Nesse caso do medíocre, como é que ocorre? Vejamos, dei aqui o exemplo do professor e vamos dar do professor no ensino primário. Então, você procura fazer sempre as coisas abaixo daquilo que se exige. Você estará a fazer com que esta criança que está nas suas mãos não tenha o devido crescimento e que encontre maiores dificuldades nos níveis posteriores. Quer dizer, professor medíocre forma crianças medíocres. Exatamente. Só que você já está contente que até aqui estou satisfeito, que venha a morte, mas o outro precisa progredir. Sim, sim. Porque ainda tem um percurso longo a ser feito. Então você estará a ser tóxico, porque estarás a amputar a probabilidade de este ser sair da dimensão galinha para a dimensão águia. Até porque faz sentido, porque há muitas crianças que o seu desenvolvimento, né, na aprendizagem depende muito dos primeiros professores que tiveram. Realmente, isso faz todo sentido. E até podemos chamar aqui Comênios, não é? Na sua obra Didática Magna, ele faz uma analogia bastante interessante. Não é? Ele diz que o Fernando, ao plantar uma árvore, se posteriormente essa árvore não der bons frutos, facilmente pode ser arrancada e colocar uma outra semente. Sim. Mas já no ser humano isso não é possível. Quer dizer que, exatamente, na terra-idade, se não se fizer o trabalho que deve ser feito, esse ser humano vai crescer com estas debilidades. Nós não podemos podá-lo, porque podá-lo é mandá-lo para a sepultura. Sim. Então teremos que nos conformar que viva com esses defeitos que muito bem poderiam ser corrigidos. É por esta razão que, queiramos ou não, o ensino superior nunca vai ter qualidade se o ensino de base não estiver bem consolidado. E é importante que, na base, estejam os melhores preparados, seja na dimensão científica como na dimensão pedagógica. Mas nós, às vezes, invertemos o quadro. Então, se estas pessoas medíocres acabam estando ali, tiram esta possibilidade de crescimento de seres que precisam desabrochar. Então, a mediocridade, até esse ponto, é uma personalidade tóxica. E o medíocre acaba por não explorar todos os seus talentos, todos os seus dons, né? E como também não permite que o outro explore os seus talentos. Porque quer sempre viver na base do que para ele deve ser feito e nunca buscar mais. Ok, agora temos aqui, para esta primeira parte, que eu já informar aos nossos caríssimos que estão nos a assistir, os caríssimos e caríssimas, que este livro é muito, muito... traz aqui várias temáticas e, por causa disto, vamos separá-lo em duas partes. Essa é a primeira parte. E para terminarmos a primeira parte, vamos falar sobre o bisbilhoteiro, né? Também é o último tóxico de hoje, o 8º tóxico. Mas temos a segunda parte, que também poderás assistir daqui a 15 dias, neste mesmo canal. E é por ali. A versão brasileira fala de bisbilhoteiro. Não sei se é a mesma que tens ali. Sim, aqui fala do boateiro. O boateiro, o boato. Exato, né? exato. Sim. Porque aqui, o boato, né? Quando alguém inventa coisa que não aconteceu, né? Estamos a falar de boato, que tecnicamente é diferente de fofoca, né? Juridicamente, parece, né? Não muito tecnicamente. Então, mas tem alguém que diz que uma boa fofoca faz bem. Né? E muita gente diz também que a fofoca faz parte do dia a dia. Né? Parece que o ser humano sem saber da vida dos outros não fica bem. Até porque as páginas nas redes sociais, as revistas de fofoca vendem muito. Eu até já percebi que quando a pessoa está a dar aulas
e está a falar da matéria, os alunos não ficam lá muito atentos. Mas se começares a contar de uma história, se começares a contar uma história de alguém, ou da tua vida, eles ficam todos atentos. Parece que o ser humano tem a vocação de procurar saber da vida dos outros. Uma boa fofoca não faz bem, professor. Pessoas que advogam esta máxima só acabam espelhando a psicopatia que jaz dentro deles, né? Porque a fofoca ou o boato é algo sempre destrutivo, não só para quem vende, como também para quem compra, né? Porque o boateiro é tanto quem vende uma informação não comprovada pela fonte, como quem compra. Isto é que é boato. Boato é dizer algo que não temos a certeza da sua existência. E é crime. É. Vai despoletar para a calúnia. Acho que aqui na nossa sociedade não é muito comum as pessoas serem denunciadas ou serem queixadas, né? Porque nesse caso é queixa, por se tratar de um crime particular, as pessoas não são queixadas por fofoca, né? É raro, né? Mas talvez quando você faz fofoca de uma figura pública, aí sim, mas no nosso dia a dia é raro. Né? Sim, porque as pessoas ainda não têm a noção do bom nome que possuem, que é um direito deles por natureza, né? O direito à honra e ao bom nome. Por não termos essa noção, essa consciência jurídica, muitas das vezes percebemos ser o boato algo normal e não levamos essas pessoas para a barra do tribunal. Às vezes resolvemos a socos, né? Exatamente. Só que isso aí faz com que gere mais fofoca, gere mais boato e que essa pessoa que passa a ser jornalista das vidas alheias não tenha noção do mal que causa em fazer do boato sua profissão. Agora, como é que devemos reagir diante dos fofoqueiros? Você sabe, fulano é fofoqueiro. Como é que temos que reagir quando falam mal de nós? Ou estão, como tem-se dito diariamente, estão a estender a nossa vida? A primeira questão é que ao boato é melhor que não demos atenção. Sob pena... É difícil. Não, mas sob pena... Está a falar mal de ti, você está... Não, mas nem aí. Falou mal de mim, olhando para os meus olhos, ou por ter medo de mim... E há boatos que se tornam verdade, sabes? Toda a gente fica a olhar para ti como se aquilo fosse verdade. E acaba por prejudicar, às vezes, os teus negócios, a tua reputação. Não, mas quando o boato acaba atingindo essa dimensão... Pode causar problemas familiares também. Sim, a primeira coisa é confrontarmos a pessoa. Por isso que a melhor forma... Porque quando eu digo que boateiro não é só quem vende, é quem compra. É importante que nós não sejamos o veículo do boato, porque o boato só ganha pernas desde o momento que o Fernando dá atenção a esta pessoa e reporta a outrem. Sim. Do contrário... Tem que ter um... Sim, tem que ter uma cadeia. Tem que ter um meio. Que o alimenta, porque essa cadeia vai alimentá-lo. E do contrário, se nós, enquanto seres humanos, diante de pessoas boateiras, dissemos, opa, não queremos saber disso. Para com isso. Se há algo contra o Fernando, vá até com ele e fala nos olhos. Os boateiros deixarão de ter profissão. Porque muitas das vezes, eles acabam se tornando profissionais porque nós somos o veículo. Agora, tem uma pergunta muito clássica que tem-se feito. Entre os homens e as mulheres, quais são os mais fofoqueiros? Eu acho que, apesar das mulheres serem mais explosivas e terem essa capacidade de muitas das vezes falarem o que pensam, sim, todos são. Os homens são fofoqueiros silenciosos. Exatamente. Então, é nessa dimensão. Mas é importante que não demos aso ao boato. E sempre que estivermos diante de uma informação cuja fonte não foi verificada, é melhor que procuremos o contraditório. Sim. A fim de não cairmos nesta dimensão bastante pejorativa não, de sermos boateiros. E sabes o que acontece? O boato é mais rápido na sua divulgação que o contraditório. Sim, por isso que alguém diz que o boato é o desporto oral que mais se pratica nas sociedades odiernas. Ok. Sim. Desporto oral. Exato. E tem um alcance muito maior que muitos canais televisivos. Sim, é aquilo que eu disse há pouco tempo. As pessoas ficam mais tempo a ler sobre fofocas
que de, por exemplo, ler um conteúdo científico ou informativo. Sim. Eles se preocupam mais em saber da vida dos outros, vida dos famosos, vida dos políticos e tal. E não se preocupam com a vida deles. Mas se preocupassem no sentido de buscar os pontos positivos e verdadeiros, seria normal. Não, só pegam os pontos negativos. E o boato é o quê? Quem conta um conto aumenta sempre um ponto. Sim, é assim, cada vez né? aumentando. Exatamente. E ao longo do percurso vai tomando várias facetas, Sim. várias faces. Ok, então, esta primeira parte da discussão sobre o livro Gente Tóxica, de Bernardo Stamatelas. Essa primeira parte, professor Moisés, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Temos um encontro marcado para a segunda parte. Eu quero fazer uma conclusão, assim, uma pré-conclusão, já que o livro ainda não terminou. Chegamos apenas no 8, elemento tóxico trazido pelo autor. Vamos continuar no próximo podcast. Tem alguma uma pré-conclusão sobre essa primeira parte? Dizer a todas as pessoas que nos ouvem que é importante que nos conheçamos, não é? Ao ponto de sabermos quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Sejamos sempre a mudança que queremos ver ao nível do nosso bairro, ao nível da sociedade, ao nível do mundo. Deixemos de práticas que em nada abonam a convivência social, como a questão da inveja, não é? E na nossa realidade fala-se muito das talas, porque o indivíduo é complicado isso. que vai para estas práticas nocivas, uma convivência saudável, é um indivíduo invejoso, é um indivíduo boateiro, é um psicopata, porque em nada ganhas destruindo a vida dos outros. Pelo contrário, só retardas o desenvolvimento do país, só retardas o desenvolvimento social, até porque esse outro que hoje coloca a tala poderia ser a tua alavanca no futuro. Sim, sim. Então, deixemos essas práticas, sejamos pessoas solidárias, pessoas comprometidas com o bem e o desenvolvimento dessa grande nação que é Angola. O nosso muito obrigado, acompanhe-nos, ajude-nos para que possamos deixar este nosso perfume na construção de um mundo que queremos ver cada vez mais melhor. Obrigado. Sim, sim. Muito obrigado, professor Moisés Kanjeke. Foi mais um podcast com o nosso convidado de honra, que trará sempre um livro. E o livro que nós estamos a discutir nesse momento é o livro de Bernardo Stamatelas, escritor, autor argentino. Este livro, Gente Tóxica, que falamos aqui, discutimos aqui a primeira parte. Temos mais um programa, como já disse, sobre este livro. Vamos falar da segunda parte. Então tu és o nosso convidado especial. Não te esqueça, inscreva-te no nosso canal, siga-nos no Facebook, estamos lá também. É só escrever aí nas pesquisas Ânimos Podcast, vamos lá aparecer. Siga-nos também no TikTok, também estamos lá. Escreva Ânimos Podcast ou @Ânimos Podcast. Estamos também no Instagram, é só escrever @AnimosCast. Vai nos encontrar, siga-nos lá, estamos lá também. Enfim, ajude-nos, comente, curta, compartilhe. Estaremos juntos no próximo episódio.